Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Domingo, 3 de agosto, dia de jogo do Fogão. Ontem não consegui gravar, acho que vocês devem ter percebido isso, faz parte, né? Infelizmente, correria do dia a dia, mas importante é que estamos aqui de volta. Vamos às notícias do Alvinegro, né? Dia de jogo do Fogão, 4 da tarde, quanto tempo que a gente não tinha isso, né? A gente reclama tanto do horário dos jogos, do Newton Santos, do dia, enfim, o horário, né? O horário nobre do futebol brasileiro sempre será domingo, 4 da tarde. Então hoje a oportunidade, quem não garantiu ainda ingresso, quem estiver no Rio de Janeiro, puder ir ao jogo, vale muito a pena esse clássico, né? Regional, interestadual, melhor dizendo, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que vem sendo uma pedra no sapato do Botafogo, pelo menos ano passado, né? Mesmo com o ano aí das maiores conquistas da nossa história, o Botafogo acabou perdendo os 2 jogos diante do Cruzeiro, né? No Campeonato Brasileiro, vamos virar essa página, vamos mudar esse tabu aí no dia de hoje. Então, compromisso da torcida alvinegra, 4 da tarde, e claro, quem não puder ir, né? Transmissão da Globo e Premiere para quase todo o Brasil, né? Algumas praças aí, como São Paulo, enfim, acabam assistindo outro jogo lá dos times paulistas. Galera, antes de falar mais do jogo, vamos falar do John, né? O goleiro John tem sido aí alvo de propostas do exterior, especificamente do West Ham, né? O clube inglês fez uma proposta de 8 milhões de euros, o Botafogo recusou a proposta, porém o John confidenciou, né, que tem interesse de jogar na Premier League, né? Gostaria de atuar lá na Inglaterra. Acho que a gente não pode questionar isso. É o atual Eldorado do futebol mundial, né? Eu lembro que nos anos 80 o futebol italiano era o principal, né? A Band transmitia os jogos domingo de manhã com Silvio Luiz, enfim, tinha o próprio Luciano do Vale, né? Transmitindo os jogos do Calcio. Depois, nos anos 90, foi a vez da Espanha, né, começar a dominar, e Barcelona, Real, enfim, e se tornar também um dos principais, ou o principal, né, torneio do futebol. E já há alguns anos a Inglaterra assumiu esse posto, né? É interessante como acaba sendo, mudando, né, conforme a década, a época, a principal liga atualmente da Inglaterra. Então, não dá para culpar o John de ter esse desejo, né? A gente pode dizer, o famoso 9 entre 10 jogadores querem, né, gostariam de atuar na principal liga do mundo. Então, o que se sabe é que o West Ham preparou uma outra proposta, essa sigilosa, tá? Se fala em 12 milhões de euros pelo John, e a coisa avançou, né? Não é a notícia que eu gostaria de dar aqui para vocês, mas a negociação avançou. Provavelmente essa semana a gente deve ter alguma notícia aí sobre essa possível transferência, tá, do John para o futebol inglês. Me preocupa um pouco, né? Porque, claro, o John, um dos principais goleiros, se não o principal goleiro do Brasil em atividade, né? Vai ser difícil repor essa peça caso de fato ele acabe saindo, né? A gente tem hoje o Link, né? Como substituto, e a gente viu muito pouco dele atuando. Parece ser um bom goleiro, mas viu muito pouco ele atuando pelo Botafogo. E tem o Raul, que também não enche os olhos da torcida. Eu particularmente também, o Raul até pouco tempo atrás foi até sondado pelo Grêmio. O Botafogo ia se desfazer, né? O Grêmio que não topou as condições para obter o Raul. E tem o Christian Lohr, né, que é muito novo, jogador vindo do futebol equatoriano, né? Então, ou o Botafogo iria com o Léo Link como titular, ou buscaria um novo goleiro. Mas vamos aguardar as coisas acontecerem antes da gente pensar nesse problema, né? Primeiro ver se o goleiro João Vitor, de fato, deixará o Botafogo rumo ao West Ham. Parece que é a tendência de momento. Beleza? Galera, vamos falar do Cuiabano. Cuiabano apresentado agora oficialmente como o novo camisa 6 do Botafogo, né? Ele que era o 66, né? Era o camisa 66. O Cuiabano que vive aí uma boa fase, né? Comentei aqui anteontem do Botafogo ter procurado ele para fazer uma renovação de contrato, já que o Cuiabano também desperta o interesse de clubes ingleses. Então o Cuiabano
assumindo a camisa 6, e a gente lembra, né, que a camisa do 6 do Botafogo tem até um detalhe interessante, que é a assinatura do Nilton Santos, né, o eterno camisa 6 alvinegro. Então é uma camisa que tem um peso também muito importante. A gente fala muito da camisa 7 do Garrincha, claro, né, maior camisa do Botafogo, que representa o Botafogo, mas a 6 vem logo ali em sequência. Então Cuiabano, o novo camisa 6, merecido, né, merecido por tudo que tem feito, muito bom. Galera, falando em merecimento, ano passado, né, o nosso ano brilhante, sensacional, histórico, teve vários destaques, né? Acho que o Luiz Henrique é o jogador que primeiro vem à cabeça da gente, depois a gente pensa também no Almada, no Igor Jesus, né? Enfim, Barbosa, né? O próprio John, um time, né, inesquecível. Mas acho que o cara que foi ali o maior destaque, né, do Botafogo foi o Jefferson Savarino, isso mesmo, o venezuelano, foi fundamental, né? Ele é pouco falado, né? Às vezes não é aquele jogador assim tanto de marcar tantos gols, né? Ele é um jogador pouco realmente valorizado, acho que pela mídia, né? O torcedor do Botafogo valoriza muito o Savarino, o Savalizo. Então hoje vai ser um dia de homenagem, né? O movimento Ninguém Ama Como a Gente preparou um bandeirão 3D, né, do Savarino, né, em homenagem ao Savarino. A imagem, inclusive, do bandeirão já vazou, né? É justamente aquela imagem do Savarino comemorando o segundo gol do Botafogo contra o Fluminense. O jogo foi lá em maio, né? O último encontro, né, entre Botafogo e Fluminense, que no finalzinho do jogo o Savarino faz o gol, tira a camisa, né, e mostra a camisa ali com o nome dele, Savarino e tal. Então vai ser essa a ilustração. O movimento Ninguém Ama Como a Gente arrecadou 21 mil reais, até ultrapassou ali a meta, e fez esse bandeirão de quase 900 metros quadrados. Se fosse um terreno, ocuparia quase 875 metros, para ser mais preciso, porque o bandeirão tem 25 de altura por 35 de largura. Então, bela homenagem. A galera estava até perguntando por que o Botafogo já não estreou o bandeirão diante do Bragantino. A razão é a seguinte, do Bragantino não estreia diante da LDU agora nesse mês de agosto, porque na Libertadores não pode ter bandeirão 3D, a série de regulamentações, né, da Conmebol. Então no Brasileirão pode. Então hoje estreia do bandeirão, muito legal, mais uma atração aí dessa festa aí da torcida do Botafogo. Diante do Bragantino teve aquele bandeirão ali do Bira, enfim, do cachorro ali todo marombado, né? Fake Nery ali, fogo neles, também estava linda a festa, acabei esquecendo de mencionar, muito bonito o bandeirão também do nosso último jogo, vitória de 2-0 contra o Bragantino. Galera, vamos falar agora de Brasileirão, tá? Além dessa vitória que o Botafogo, né, acabei de falar, teve na Copa do Brasil, no Brasileirão, recorte de 5 jogos, desde o início aí dessa fase com o Ancelotti / Caçapa, o Botafogo teve 3 vitórias e 2 empates, né? Os 2 empates justamente no Nilton Santos, e a primeira vitória agora conseguimos no Nilton Santos foi pela Copa do Brasil. Então, situação de momento, 6º lugar para o Botafogo, 26 pontos, o Botafogo ainda tem o jogo do Mirassol e do Grêmio atrasado, né? E o Cruzeiro faz uma grande campanha, está em 2º lugar, 2 pontinhos só atrás do Flamengo. O Cruzeiro está com 34 pontos, porém está ali num momento de uma certa instabilidade na temporada, está 3 jogos sem vencer, inclusive na Copa do Brasil empatou com o CRB no meio de semana. A equipe do Leonardo Jardim, claro, uma equipe experiente, começa com o goleiro Cássio, né? Teve o problema do Fagner, que se contundiu e não jogará, mas enfim, uma equipe muito perigosa. E como eu falei no início do vídeo, né, o Cruzeiro acabou nos derrotando ano passado 2 vezes, né, algo ali que nenhuma outra equipe conseguiu, né, no Brasileirão do ano passado. Então tá na hora da gente quebrar essa escrita aí negativa. Para o jogo de hoje, o Ancelotti deve relacionar o Danilo pela primeira vez, botei na thumb, né, que é a maior contratação da história do Botafogo, né? Vamos rapidamente aqui falar os últimos meses do Danilo, né, para entender o porquê desse recondicionamento físico dele, tá? Em agosto do ano passado, no jogo entre o West Ham, que eu citei há pouco, está interessado no John, e o Nottingham Forest,
ele sofreu uma fratura no tornozelo, né? Ele ficou 5 meses parado em recuperação naturalmente, fisioterapia, voltou, né? Voltou a atuar, felizmente. E o último jogo dele foi ainda no dia 18 de maio, tá? Então, um bom tempo sem atuar. Aí veio o Mundial, né? Ficou ali também só treinando, tudo. Por isso que hoje ele deve iniciar no banco, acredito eu, e ser lançado de repente no segundo tempo, né? Vamos ver como é que o Ancelotti vai preparar. Acho que seria um pouco arriscado começar jogando com o Danilo, mesmo que depois ele saia. Vamos ver, né? Parece que ele tem treinado bem, né? Mas só para a gente entender essa questão da lesão que teve até uma certa gravidade, né? Mas felizmente está tudo bem com ele. Botafogo de sempre, né? A escalação. A única dúvida realmente deve recair ali sobre os volantes, a dupla de volantes. Não temos mais o Gregory, então Marlon Freitas com quem, né? Ou o Newton, ou o Alain, ou o próprio Danilo, né? Lembrando que o outro Danilo Barbosa se despediu essa semana rumo ao futebol da Arábia Saudita. Aliás, foi bem emocionante ali a despedida dele. Então, é isso. Na lateral esquerda, talvez a dúvida do Telles com o próprio Cuiabano, né? Seja outra dúvida do Ancelotti. No mais, é o time de sempre que estamos acostumados, né? O John, Vitinho, Pantaleão, Barbosa, aí na esquerda, provavelmente o Telles. No meio, há essa dúvida Marlon Freitas com quem, né? O Newton vem atuando mais, o Alain também entrou, o Danilo deve fazer a sua estreia, e na frente, justamente, a gente vai ter o Arthur Cabral, o Montoro e o Savarino homenageado aí pela torcida. A arbitragem, Matheus Delgado, tá? De São Paulo, jovem árbitro da FPF, né? E é isso, galera. No mais, aguardar às 16 horas. Para quem não puder ir, TV Globo, Premiere, e vão para cima. Grande oportunidade para a gente ver, né, o bom trabalho aí do Ancelotti sendo confirmado, concretizado em mais uma partida. Tamo junto, aquele abraço, valeu, para cima sempre.